Fala, estudantes, tudo bom? Como que tá a sua revisão? Quando você estuda algo, estuda algum assunto que você julga importante, esse assunto fixa na sua memória, você, depois de uma semana, depois de um mês, depois de um ano, você ainda se lembra desse assunto? Então, se você tem problemas com isso, nesse vídeo eu vou te passar 3 métodos para que você consiga revisar os assuntos estudados. Maravilha? Bom, show de bola. Achei o botão. Estudantes, nesse vídeo aqui, eu tenho aqui o meu roteirinho aqui do lado, eu vou ler ele para vocês. Um dos grandes problemas que vocês vão encontrar quando tiverem estudando algo, aprendendo algo. Deixa eu diminuir essa luz aqui, porque tá meio estourando aqui. Aí, tá bem melhor. Quando vocês estiverem estudando algo, aprendendo algo, o que normalmente acontece é que você vai sentir mesmo uma emoção muito boa de que você está avançando. É um sentimento de que você está aprendendo e por causa desse sentimento você julga que está tudo bem você continuar avançando. Deixa eu pegar um livro para demonstrar isso para você. Olha aqui, você tem... Vou tentar fazer essa live depois em pé para ver se ela funciona. Mas aqui eu tenho um livro de 2011, um livro de matemática, ok? E nesse livro aqui, você vai encontrar nesse livro... deixa eu colocar esse meu celular no silêncio total para que não incomode a gente aqui. Ok? Então, voltando. Você tem um livro aqui, maravilha, de matemática, e quando você começa a estudar esse livro, o que costuma acontecer é que você vai sentindo uma emoção muito positiva, porque você está lendo o conteúdo e está fazendo muito sentido. Então você continua avançando, então você passa pelas funções, entende o que está escrito, faz os exercícios, coloca lá, escreve, faz. E esse sentimento, alguns psicólogos dessa área da psicologia cognitiva chama de ilusão de competência, que é uma crença que acaba sendo... pensa num vulcão, ela surge na gente. Ela aparece na gente quando a gente está consumindo um conteúdo que, no processo de receber esse conteúdo, ele vai clicando, ele vai fazendo sentido na cabeça. E aí a gente cai na ilusão de acreditar que porque a gente está entendendo o conteúdo no momento onde ele está sendo passado, esse conteúdo vai continuar nesse mesmo estado de compreensão ao longo do tempo. Então você assiste uma palestra no YouTube do Leandro Carnal, uma palestra do YouTube do seu influenciador preferido, você assiste um vídeo que para você é muito interessante, é poderoso aquela informação e que você implementando, que o você depois de ter acabado de assistir aquela palestra é diferente do você que começou a assistir. E por causa dessa sensação de acúmulo de poder, você acaba julgando de maneira errônea a sua competência. Você, por exemplo, não faz a revisão apropriada. E por não fazer a revisão apropriada, o que acontece? Em um mês, aquela informação que você gostava tanto, que você até defendia de ser uma informação que pode mudar a sua vida, você acaba deixando ela desaparecer da sua cabeça. O que sobra é uma sensação de familiaridade. Essa sensação de familiaridade você sente ela quando, por exemplo, você estuda novamente aquele assunto. Então, você estava vendo a palestra do Érico Rocha sobre
Nassim Taleb, que ele fez um livro chamado Antifragilidade, e você começa a gostar daquele termo antifragilidade. Quão interessante seria se eu construísse uma resiliência que aguentasse os murros da vida. Você gosta desse assunto, você gostou da palestra, mas continuou seguindo a sua vida, só ficou com aquela sensação, aquela coisa que sobra depois da informação concreta ter desaparecido da sua cabeça. Isso é bom e isso é ruim. Como que isso é bom? É, por exemplo, quando você for ler o livro do Nassim Taleb, a Antifragilidade, você vai ter uma facilidade muito maior de assimilar aquele conteúdo. Por quê? Porque uma das coisas que o cérebro faz quando ele está tentando processar a informação é ele vai na sua memória de longo prazo, procurando padrões parecidos para que ele consiga conectar essas informações. E isso é muito positivo, né? Então, nesse vídeo aqui, o que eu vou falar para você? Eu vou te explicar esses 3 métodos para você revisar os assuntos estudados, mas antes de eu explicar, era importante que você entendesse que é bastante proveitoso a utilização do seu tempo para essas técnicas de revisões, porque do contrário, a sua memória ela não tem o poder de HD, igual as pessoas comentam que o cérebro humano, a memória, é como se fosse um HD de computador, mas a diferença é que o HD de computador, uma diferença, né? O HD do computador, ele tem uma facilidade muito maior de armazenamento de informação do que o cérebro na parte consciente dele, entendeu? Então, as informações que você vai recebendo do mundo como input, a maioria não entra no seu campo focal, não entra na sua parte consciente. A maioria dessas informações é ignorada por você. Por exemplo, sinta agora o peso do seu quadril sobre a superfície que você está sentado. E aí você percebe que você está fazendo peso sobre a cadeira. Agora pensa como é que está o seu pé. E aí a sua atenção vai para o seu pé. Tá entendendo? Você não consegue pensar em tudo ao mesmo tempo. Não tem espaço na sua memória RAM para colocar tudo isso. Mas aí quando a gente vai para a memória de longo prazo, também não tem esse espaço todo para que você armazene informações à medida que você sinta essa necessidade. Como assim? Tem muito espaço, praticamente hoje em dia a gente não achou o limite da sua memória de longo prazo, mas o processo pelo qual o cérebro passa até você pegar uma informação pela sua própria vontade de dizer, eu quero lembrar de função polinomial, quero lembrar disso daqui. Você não consegue só falando, só querendo, só tendo vontade pegar essa informação e colocar lá dentro. Você precisa fazer outras coisas. Você precisa demonstrar essa necessidade de armazenamento e você faz isso através das revisões e dos outros processos de aprendizado. Eu vou te falar sobre a revisão. Se você quiser saber sobre os outros métodos de estudo que cuidam de todas essas fases do aprendizado, eu recomendaria que você baixasse lá o e-book EAD, Estratégias Avançadas de Estudos, e nesse e-book você vai ter acesso a essa informação. São 11 técnicas mesmo que você pode utilizar a partir do primeiro dia. Então você lê hoje, já consegue aplicar hoje, amanhã, depois, 11 dias, depois você completa e faz outro ciclo e você vai conseguir demais da conta pegar essa informação e utilizar na maneira como você está aprendendo informações hoje em dia. Maravilha? Então, estudante, vamos voltar aqui, vamos começar. Então, pega o seu papel, pega a sua caneta e são 3 técnicas que você vai utilizar. Quais são elas? A primeira técnica que eu vou explicar para você é a revisão ativa. Como é que essa revisão ativa funciona? Presta atenção. A revisão ativa, ela vai ser assim, você vai estudar normalmente. Quando você estudar, você vai ter lá um material que você preparou durante as aulas, beleza? E a revisão ativa é basicamente uma revisão onde você pensa
no papel ou em voz alta sobre o que você está tentando se lembrar. Ou seja, é algo que você já estudou, tá entendendo? Semana passada, mês passado e por aí vai. Você já estudou aquela informação. Você tem lá o material de revisão. E você, enquanto está lendo o material de revisão, enquanto você está revisando, você está ativamente conversando assim com o material. Você vai estar lá, a ideia de função, relação entre grandezas e variáveis. Grandezas, entendi, grandeza. Eu lembro de ter estudado grandezas em física, mas será que é dessa grandeza que está falando? E as variáveis, é o quê? Será que são as incógnitas que eu consigo mudar? Então, você vai estar ativamente conversando com o material. Você pode fazer isso tanto de maneira escrita, quanto de maneira pela voz, entendeu? Então, no processo de revisão, você vai tentar produzir algum conteúdo a respeito do que você está revisando. Isso é chamado de testing effect. Testing effect. Esse é um das maneiras mais comprovadas de fortalecer a sua habilidade de recordar a informação que você estudou no momento prévio, ok? Então, quando você estuda, quando você aprende algo e armazena essa informação na sua cabeça, uma das coisas que você pode fazer para garantir que essa informação não será perdida ao longo do tempo é você revisar ela de maneira a produzir uma informação sobre ela ao longo do tempo. Então você vai escrever enquanto revisa, ou você vai falar enquanto revisa, beleza? Essa é a primeira técnica. Então, vamos aqui, eu tenho a segunda técnica. A segunda técnica é o brainstorming. O que é brainstorming? É uma tempestade de ideias. Como é que eu vou utilizar essa técnica para revisar os assuntos estudados? É simples. Você vai ter, hoje é dia de revisar matemática. Eu já tenho material de revisão de matemática. Antes de abrir o material de revisão, você vai tentar recuperar na sua cabeça, através de palavras-chave, aquelas informações sobre a matemática que você vai revisar hoje. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um papel e vai começar a escrever palavras-chave no papel. Sem muito julgamento de valor. Você simplesmente vai olhar para o papel em branco e vai escrever. Palavra por palavra. Frações, função, contradomínio, conjunto, gráfico. Você vai escrevendo tudo que parecer fazer sentido sobre esse tópico específico. Por quê? Porque isso que eu estou te falando é uma ativação do conhecimento prévio. O que é isso? A ativação do conhecimento prévio é uma das coisas que ajuda a sua memória a entender, a informação é armazenada em agrupamentos de neurônios. Então, as sinapses ocorrem e quando as sinapses ocorrem entre um neurônio e o outro neurônio, isso vai fortalecendo a passagem do elétron de um conjunto para outro conjunto. Esse fortalecimento acontece quando a bainha de mielina, né, que é uma gordurinha que tem em volta dos neurônios, elas são usadas com bastante frequência e aí elas vão se fortalecendo à medida que você vai utilizando, o que facilita a recuperação dessa memória ao longo prazo, tá entendendo? Então quando você faz esse brainstorm, você está meio que indo e voltando em várias instâncias lá na sua cabeça, indo e voltando, tentando recuperar aquela informação que você vai revisar. E aí você tem um feedback instantâneo, que é algo bastante importante, que é basicamente quando você acabou de fazer isso, você vai no material que já está lá bonitinho para ser revisado, e aí quando você revisa, vai ter aquela sensação de destaque. O que é essa sensação de destaque? É basicamente quando você está estudando algo, você viu no jornal, por exemplo, de manhã antes de sair, você viu no jornal sobre algum assunto, o PIB não sei o que aumentou e a inflação não sei o que, e aí você, de noite, você está lá na sua faculdade, e aí uma das aulas de economia era para falar sobre o PIB, blá blá blá, e aí a informação que você viu no início do seu dia parece fazer bastante sentido sobre o que o professor está falando, ou seja, é uma sensação de destaque, porque você já estava dentro de um contexto maior.
entendeu? Então, isso ajuda pra caramba. Depois dessa técnica, a gente tem uma outra estratégia aqui, que é a seguinte, deixa eu clicar aqui, blá blá blá. Os comentários da Telastia não estão disponíveis. Ah, tá, calma aí. Eu tô tentando achar um jeito de escrever nessa tela, mas eu não tô conseguindo. Então, eu quero saber se vai aparecer para você ou não esses desenhos que eu tô fazendo. Entendeu? Então, a próxima coisa é o fichamento. Então, ó, o fichamento. Depois me falem aí se apareceu. Fichamento. 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 E o que é esse fichamento? Esse fichamento é quando... agora eu não sei como é que eu volto. Esse fichamento é quando eu... tá. Imagina o seguinte, você vai preparar um material de revisão, correto? Esse material de revisão que você vai preparar, você está lá estudando. Tá, deixa eu voltar aqui que eu perdi a linha de raciocínio. A gente está querendo revisar o conteúdo, né? Então a gente vai preparar um fichamento desse conteúdo. E como é que a gente prepara esse fichamento? Você vai pegar uma folha normal e aí você vai escrever nesse material o que é mais importante do que você está lendo. Então pensa assim, o você daqui 6 meses. Se você lesse esse material que você está preparando, faria sentido? Tá entendendo? Então não faz um mapa mental para o fichamento. Faz um Cornell, por exemplo. Tá entendendo? Então, quando você faz esse fichamento, o que vai acontecer com você é que... o que vai acontecer nos seus estudos é que você vai ter um material preparado para recuperar da sua cabeça aquele conteúdo que fez mais sentido para você. E uma das características do fichamento é que ele é datado, ou seja, a curva do esquecimento para o fichamento é fixa. Como assim? Você preparou um fichamento, preparei o fichamento. E aí você coloca, ó, fiz esse fichamento aqui, data de criação, próxima revisão. E aí você tem revisão número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blá, blá, blá. E aí você vai colocando a data, entendeu? Então você pode até colocar a revisão no seu Google Agenda. Então vai ser algo como dia 13/2, fazer a revisão do fichamento código tal. E aí no dia você vai lá e revisa. E aí esse fichamento, ele tem um prazo de validade de 12 meses, ou seja, 1 ano. E aí você vai ver em 1 ano quantas vezes você vai revisar esse fichamento. Então, uma das coisas interessantes é o seguinte, você ficha uma categoria maior. Então, você está estudando matemática, então matemática básica é fichada, tá entendendo? Então você vai fazer essa revisão, é uma revisão mais profunda, entende? Então, essa é a última técnica que eu queria passar para você. Você pode achar os links aqui para você baixar o e-book Estratégias Avançadas de Estudos. E se você quiser dar aquele passo mais avançado e ir na frente da sua concorrência, se você estiver, por exemplo, se preparando para concurso, vestibular ou desenvolvimento de competência em geral, você pode entrar no meu novo treinamento, o Método Aprender de Primeira, né? É o MAP. O MAP, Método Aprender de Primeira, e nesse método você vai aprender, entre outras coisas, você vai aprender um sistema de aprendizado completo que cuida de todas as fases do aprendizado, o pós-estudo, o pré-estudo e os estudos em si, beleza? Técnicas de anotações, de memorização, de planejamento, de foco, concentração e tudo mais. Esse aí é o meu sinal. Para finalizar a aula de hoje, muito obrigado por terem assistido. Eu vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.